Sobral, no estado do Ceará. Com certeza você deve ter ouvido falar da experiência educacional que foi implantada no município de Sobral há mais ou menos 27 anos atrás. Mais ou menos lá para o ano de 1996, o município do Ceará, chamado Sobral, começou uma revolução na sua educação, transformando a educação, que era uma educação ruim, como é de vários municípios do Brasil, em uma excelência em educação. E para conhecermos um pouco mais o que foi feito no município de Sobral, vou trazer aqui no meu canal uma série de 5 vídeos onde o secretário municipal de educação, o professor Herbert Lima, vai explicar quais foram as mudanças que ocorreram lá no município de Sobral para transformá-lo em uma experiência revolucionária e de excelência na educação brasileira. Vamos então assistir os vídeos. São 5 vídeos que vão falar detalhadamente quais foram as experiências, quais foram as modificações que o município teve que implantar na sua municipalidade, ou seja, na sua rede municipal de educação, para transformar, depois de 27 anos, em uma experiência exitosa. É um case de sucesso o município de Sobral, no estado do Ceará. No segundo vídeo, então, o secretário Herbert vai falar sobre a formação continuada de professores. Essa experiência de formação continuada de professores é interessantíssima e precisa ser implantada em todos os municípios brasileiros. Vamos então ouvir o que o secretário municipal de educação, Herbert Lima, fala sobre a formação continuada de professores. Outro ponto importante foi criar e estabelecer uma política de formação continuada dentro da Secretaria de Educação. No nosso município, a formação continuada acontecia quando a gente adquiria um material didático, um projeto, uma ação. Se a licitação do ano seguinte não se renovasse, ou se o projeto não continuava, a formação saía. Então a gente começou a identificar que era necessário criar uma política pública permanente de formação continuada, que não poderia estar atrelada a um material didático, ou a um programa, um projeto, e nem muito menos ser um setor técnico, burocrático, dentro da Secretaria de Educação. Porque a dinâmica da Secretaria muitas vezes nos consome, a rotinas administrativas, a questões burocráticas, a desafio ali no dia a dia, e era necessário conceder uma instância que pensasse a inteligência do processo formativo. Foi por isso que nós tiramos um conjunto de profissionais das escolas e de dentro da Secretaria de Educação e criamos uma outra instância, independente, autônoma, mas que trabalha em conjunto para a concepção da política de formação continuada, que é a Escola Permanente de Formação dos Profissionais do Magistério. Uma escola que há quase 20 anos, todo mês, todos os professores, todos os coordenadores, todos os cuidadores, todos os diretores, todos os profissionais saem para uma formação continuada presencial, permanente, de 8 horas, com especialistas. E essa formação se dá por meio de uma acolhida inicial, de leituras e de aprofundamento de textos técnicos, teóricos, mas ela é focada essencialmente na rotina. Todas as escolas do município utilizam os mesmos materiais didáticos, todos os professores de uma determinada área, de uma determinada modalidade, nível ou série, participam da mesma formação, implementam o mesmo planejamento. Então houve uma unificação e uma universalização das estratégias pedagógicas, que para transformar, para mudar a sala de aula, tem que sair da formação de professores. Então o professor sai todo mês da formação para fazer aquele trabalho de 4 semanas, porque ele volta todo mês. Todo mês ele vem para a formação continuada na escola de formação de professores. Ele já sai da formação com toda a rotina pronta para aquele mês. Quais são as habilidades que ele vai desenvolver, qual é a página do livro, qual é a atividade, qual é o texto. Então ele já sai com um material estruturado, minuto a minuto, hora a hora, que ele vai fazer a cada dia da semana. E aí, na época que isso começou a ser implementado, tinham muitos professores que diziam: ah, mas então vocês estão tirando a autonomia do professor, a liberdade do professor construir, conceber. Na prática, meus amigos, o que a gente viu foi o contrário. Quando você estrutura a rotina, quando você mune o professor de um bom planejamento,
dar uma boa orientação, estabelecendo qual é a habilidade, qual é o material didático, em que tempo ele vai utilizar aquilo. Sabe o que a gente começou a observar na prática do nosso município? Que isso não só fazia com que o professor garantisse o desenvolvimento daquela habilidade da criança, mas lhe sobrava tempo para ser inovador, para levar uma dinâmica lúdica, para fazer interação com a criança, para usar uma música, para pensar numa atividade interativa. Então, quando você estrutura a rotina, orienta, dá bons materiais didáticos e cria uma política de formação continuada e não pequenos cursos ou pequenas formações, você está fazendo algo que em Sobral a gente considera que foi importante, que foi resgatar no professor o ofício de ensinar, fazer com que ele compreenda que são a partir de rotinas, de habilidades muito bem estabelecidas, de planejamentos que precisam ser rigorosamente implementados, porque se ele garantir o básico, se ele fizer o dever de casa, garantir ali em sala de aula feijão com arroz, que é o desenvolvimento daquela habilidade por parte do aluno, ele vai ter tempo para ter autonomia, para ser inovador, para fazer uso de novas estratégias e novas metodologias dentro da sala de aula. E não o contrário, havia um pseudo sentimento de liberdade, de autonomia, que fazia que o professor não garantisse a habilidade das crianças e nem tivesse tempo para ser inovador, para trazer novas estratégias e novas metodologias. Como infelizmente ainda há muito, especialmente porque a formação inicial dos professores no ensino superior, ela ainda é, historicamente no nosso país, uma formação muito técnica, muito teórica. É uma formação academicista, é uma formação que traz, nós percebemos isso na prática, uma carga muito grande de natureza ideológica, de natureza cultural. E isso é importante, sem dúvida, para a formação inicial, mas a formação continuada, ela tem que ser em serviço, ela tem que olhar para as rotinas e puxando da sala de aula. Ela precisa resgatar no professor o sentimento, o sentido, o ofício de ensinar, que é garantir efetivamente que a criança aprenda.